Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Vamos começar a nossa terceira videoaula. Nessa aula tentaremos identificar alguns caminhos para se fazer matemática em sala de aula, através da resolução de problemas e dos jogos matemáticos. Segundo Dante, os objetivos da resolução de problemas são fazer o aluno pensar produtivamente. Um dos principais objetivos do ensino da matemática é fazer o aluno pensar produtivamente. E para isso, nada melhor que apresentar ali situações, problema, que o envolvam, que o desafiem e os motivem a querer resolvê-las. Essa é uma das razões pela qual a resolução de problemas tem sido reconhecida no mundo como uma das metas fundamentais da matemática no primeiro grau. Desenvolver o raciocínio do aluno. O professor precisa desenvolver no aluno a habilidade de elaborar um raciocínio lógico e fazer o uso inteligente dos recursos disponíveis, para que ele possa propor boas soluções às questões que surgem em seu dia a dia, na escola ou fora dela. Ensinar o aluno a enfrentar situações novas. O professor precisa preparar o aluno para lidar com situações novas, quaisquer que sejam elas. E para isso, é fundamental desenvolver nele a iniciativa, espírito explorador, criatividade e independência através da resolução de problemas. Dá ao aluno a oportunidade de se envolver com aplicações da matemática. Não basta saber fazer mecanicamente as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. É preciso saber como e quando usá-las, convenientemente na resolução de situações e problemas. Tornar as aulas de matemática mais interessantes e desafiadoras. Sem dúvida, uma aula de matemática em que os alunos, incentivados e orientados pelo professor, trabalham de modo ativo na aventura de buscar a solução de um problema que o desafia, é mais dinâmica e motivadora do que a aula que segue o clássico esquema de explicar e repetir. Equipar o aluno com estratégias para resolver problemas. Bom, para resolver problemas, os alunos precisam desenvolver determinadas estratégias que, em geral, se aplicam a um grande número de situações. Dar uma boa base matemática às pessoas. É necessário formar cidadãos matematicamente alfabetizados, que saibam como resolver de modo inteligente seus problemas no comércio, na economia, administração, engenharia, medicina e outras da vida diária. Lembre-se, a resolução de problemas não é um tópico do programa escolar, é um procedimento metodológico. A resolução de problemas não pode restringir a exercícios resolvidos única e exclusivamente após a explicação de um conceito matemático. O que diz os PCNs a respeito da resolução de problemas? O problema certamente não é um exercício em que o aluno aplica, de forma quase mecânica, uma fórmula ou um processo operatório. Só existe problema se o aluno for levado a interpretar o enunciado da questão que lhe é posta e a estruturar a situação que lhe é apresentada. Isso exige transferências, retificações, rupturas, um processo análogo ao que se pode observar na história da matemática. De fato, um conceito matemático se constrói articulado com outros conceitos, por meio de uma série de retificações e generalizações. Aproximações sucessivas ao conceito são construídas para resolver um certo tipo de problema. Num outro momento, o aluno utiliza o que aprendeu para resolver outros. O aluno não constrói um conceito em resposta a um problema, mas constrói um campo de conceitos que tomam sentido num campo de problemas. Isso é possível porque a resolução de problemas é rica. Ela proporciona um contexto em que se pode aprender conceitos, procedimentos e atitudes matemáticas. A resolução de problemas não é uma atividade para ser desenvolvida em paralelo ou com a aplicação da aprendizagem,
mas uma orientação para a aprendizagem. De acordo com Dante, a classificação dos problemas são exercícios de reconhecimento. Esses são problemas que exigem do aluno apenas o reconhecimento ou a identificação de um conceito. Por exemplo, uma centena é equivalente a quantas dezenas? Exercício de algoritmos. São os problemas que exigem apenas a resolução de algoritmos. Por exemplo, calcule o valor de uma expressão aritmética. Problemas padrão. São os problemas em que a resolução envolve a aplicação direta de um algoritmo, que normalmente vem indicado no próprio enunciado. Por exemplo, João tinha 10 balas e ganhou mais 10. Com quantas balas João ficou? Problemas processo ou heurísticos. São problemas em que a resolução envolve operações que não estão expressas no enunciado, exigindo que o aluno elabore uma estratégia de ação para resolvê-las. Por exemplo, numa reunião há 6 alunos. Se cada aluno trocar um aperto de mão com todos os outros, quantos apertos de mão teremos ao todo? Problemas de aplicação. São os problemas que retratam situações reais do dia a dia e exigem o uso da matemática para sua solução. Por exemplo, para fazer seu relatório, um diretor de uma escola precisa saber qual é o gasto mensal por aluno que ele tem com a merenda escolar. Problemas quebra-cabeça. São os problemas recreativos que envolvem sorte ou algum tipo aguçado de percepção para encontrar a solução. Por exemplo, com 24 palitos, forme 9 quadrados. Como fazer para tirar apenas 4 palitos e deixar 5 quadradinhos? De acordo com Gérius e Zimmer, os problemas podem ser classificados da seguinte forma. Problema padrão são aqueles que não requer raciocínio matemático, por trazer expresso em seu enunciado os procedimentos necessários para a resolução ou por estar imediatamente vinculado a conteúdos que estão sendo desenvolvidos pelos professores. Problema, propriamente dito, exigem do aluno as elaborações de estratégia para sua resolução e a identificação do conceito matemático que permite resolvê-los. Abordagens teóricas, experiências de estudiosos e pesquisadores. Isso sobre os jogos matemáticos. As referências ao uso do jogo no ensino de matemática nos últimos anos têm sido constantes. As evidências parecem justificar a importância que vem assumindo o jogo nas propostas de ensino de matemática. A análise dessa tendência indica a necessidade de reflexão sobre novas propostas de ensino. Bom, o professor pode usar questões do cotidiano infantil, do mundo que os rodeia, do âmbito cultural e temáticas específicas. Além desses, podem converter textos da imprensa, histórias e notícias em enunciados de significativos e interessantes problemas. A análise dos novos elementos incorporados ao ensino de matemática não pode deixar de considerar o avanço das discussões a respeito da educação e dos fatores que contribuem para uma melhor aprendizagem. O jogo recebe de teóricos como Piaget, Vygotsky, entre outros, as contribuições para o seu aparecimento em propostas de ensino de matemática. Os congressos brasileiros sobre jogos, realizados na Universidade de São Paulo em 1989 e em 1990, já faziam referência ao jogo no ensino da matemática. Isso torna-se relevante a análise dessa tendência no ensino da matemática, para que possamos assumir conscientemente o nosso papel de educadores, de modo que venhamos a considerar os múltiplos e variados elementos presentes na ação pedagógica do professor. O que diz os PCNs sobre os jogos?
O jogo é objeto sociocultural, em que a matemática está presente. O jogo é uma atividade natural no desenvolvimento dos processos psicológicos básicos. Desenvolve-se o autoconhecimento e o conhecimento dos outros. Para crianças pequenas, são fontes de significados. As crianças aprendem a lidar com símbolos e a pensar por analogia. Passam a compreender e a utilizar convenções e regras empregadas no processo de ensino e aprendizagem. Em estágio mais avançado, as crianças aprendem a lidar com situações mais complexas. Jogos de grupo representam uma conquista cognitiva, emocional, moral e social para a criança e estimulam o desenvolvimento do raciocínio lógico. Os jogos provocam um desafio genuíno, que gera interesse e prazer. As atividades com jogos podem ocorrer em 3 dimensões: operativa, cognitiva e educacional. Na dimensão operativa, o objetivo central é exercitar algoritmos e treinar mecanismos operatórios, desenvolver a assimilação e a memorização. Na dimensão cognitiva, o objetivo central é possibilitar a construção de conceitos, desenvolvendo o raciocínio lógico e o pensamento estratégico. Já na dimensão educacional, o objetivo central é cooperar no desenvolvimento de valores e princípios éticos. Pode estar associada às anteriores e possibilita o alcance dos objetivos educativos preconizados pelos PCNs. As modalidades dos jogos são jogos estruturados, jogos recriados e jogos originais. Exemplos de jogos estruturados: dominós, bingos e outros tantos que podem ser adquiridos pronto para o uso. Os jogos recriados referem-se aos jogos criados a partir de estruturas previamente conhecidas. Exemplos de jogos recriados: os mesmos da modalidade anterior, porém recriados com conteúdos matemáticos diferenciados, como dominós de frações e dominós de geometria. Já os jogos originais são criados pelo professor ou pelo aluno, em que as regras são originais. Bom, pessoal, vamos terminar essa videoaula aqui. E uma última recomendação: façam uma leitura cuidadosa do material disponível no AVA e participem do fórum e do chat. Até a próxima!